E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente veio conhecer Morretes. Morretes, que foi fundada no começo do século XVIII por mineradores de São Paulo à procura de ouro. Vamos ver o que tem para fazer por aqui? Bora! Vamos deitar na rede, bora, bora. O mergulho na piscina, bora, bora. Partiu cachoeira, bora, bora. E tomar banho de mar, bora, bora. Logo na entrada, podemos ver essa parede de grafites, ilustrando um pouco da história local. Morretes tem 18.309 pessoas, de acordo com o censo de 2022, e está localizada a somente 70 quilômetros da capital, Curitiba. E para começar nosso passeio em Morretes, a gente vai conhecer o RIS Geopar, que é um parque temático que conta a história e geografia do estado do Paraná. Bora lá? Bora! Então, bom dia, sejam bem-vindos a Geopar. Meu nome é Rogéria e eu vou ser a guia de vocês. E Geopar, ela é a abreviação da História e Geografia do Paraná. Esses bonecos, eles representam o sistema de trabalho e o estilo de vida que levaram os nossos colonizadores. A história começou com os indígenas. Os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso território. Um dia eles tiveram uma grande surpresa, a chegada dos europeus. Aí teve esse encontro entre essas duas etnias. Eles levaram um susto, um choque com a chegada dos europeus. Entre problemas e conflitos, a história foi desenrolando. Não demorou muito e eles encontraram ouro. Os indígenas também foram os responsáveis por dar nome ao nosso estado do Paraná, que significa Rio Caudaloso. O primeiro ouro minerado aqui no Brasil não é o ouro de Minas Gerais, igual a maioria acha. O primeiro ouro foi encontrado aqui no Paraná, mas especificamente em Morretes, Antolina, Paranaguá, mas nessa baixada litoral. Este foi o primeiro ciclo econômico do Paraná e foi por meio dessa atividade que se deu início às primeiras vilas e cidades. Paranaguá é a primeira cidade do Paraná, que fica a uns 30 a 40 quilômetros daqui. Porém, o nosso ouro aqui, ele era pouco, ele era ouro de aluvião, que só era encontrado nos rios e nas barrancas dos rios. E quando encontraram o ouro lá em Minas Gerais, já cresceram tudo o olho para lá. E o nosso ouro aqui, que era pouco, já não deram mais tanta importância. Com o crescimento da exploração do ouro lá em Minas Gerais, cresceu também a demanda por gados e muares. A região sul era onde tinha a maior criação de gado. Então os tropeiros, eles saíam do Rio Grande do Sul pelo caminho de Viamão até Sorocaba, São Paulo, aonde tinha essas feiras. Porém, essa viagem levava meses. E eles tinham aqui no Paraná o seu ponto de parada para descanso, alimentação. E com isso começou a formar vilas que depois viraram cidades como Lapa, Castro, Ponta Grossa, entre outros. Alguns desses tropeiros, eles resolveram ficar por aqui, dando a continuidade à criação de gado. O negócio evoluiu e virou mais um ciclo econômico do Paraná. E aqui temos a erva mate. A erva mate, ela já era consumida pelos indígenas e com a chegada dos europeus, eles começaram a industrialização da erva mate. Não sei se vocês sabem, mas a erva mate, ela chegava a dar árvores de até 20 metros de altura. Hoje não mais. Hoje eles vão cultivando, apodando, para ficar um pequeno arbusto. Mas naquela época eram árvores nativas encontradas no meio da floresta. Então eles subiam até lá em cima, desgalhavam, sapecavam no fogo, secavam e era moída no engenho, movida a roda da água. A erva mate, ela chegou a ser 80% da economia paranaense. Hoje não mais, hoje temos outras atividades. Porém, continuamos a ser o maior produtor da erva mate. O maior consumidor é Rio Grande do Sul, em forma de chimarrão. Tem também o tererê, muito consumido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além do chimarrão e o tererê, temos o chamate. Aqui temos alguns destaques desta ferrovia. Vocês já fizeram o passeio de trem? Ainda não. Ainda não? Vale muito a pena. Aqui temos o viaduto do Carvalho, onde o trem sai deste túnel, passa por este viaduto e já entra em outro túnel. Este viaduto, ele está assentado sob 5 pilares encravados na rocha e o seu formato em curva, ele dá a sensação que o trem ele está flutuando no vazio. E quando os passageiros olham ali para fora, tem ali uma linda visão da Mata Atlântica e é um dos passeios mais bonitos que se faz aqui no Paraná. Este trem que vocês estão vendo passar, ele representa um dos primeiros trens que andaram nas primeiras ferrovias feitas aqui no Paraná, a locomotiva a vapor Maria Fumaça.
Ela puxava vagões com passageiros, vagões com barricas de erva mate, vagões com madeiras e mais tarde o café. Estes foram os principais produtos levados até o porto por várias décadas. E aqui temos a Ponte São João, ela também faz parte do passeio de trem e ela está aqui exatamente igual ela está lá, porém numa escala de 1/40, ou seja, 40 vezes menor. Essa ponte ela foi projetada no Brasil, mandada para a Europa, pré-fabricada na Bélgica, transportada de volta para o Brasil e colocada no local pelos trabalhadores da obra. Este arco que vocês estão vendo embaixo da ponte não tinha na ponte original. Este arco ele foi colocado anos mais tarde. Devido à passagem de trens pesados, eles tiveram que dar essa reforçada. Essa ferrovia ela tem ao todo uns 110 quilômetros de extensão e uns 50 metros de altura. Levou 5 anos para ser construída e foi inaugurada em 1885. E aqui temos mais um ciclo do Paraná, o da madeira, o extrativismo da madeira. Nós tínhamos milhões de araucárias aqui no Paraná. Quando o desmatamento começou com machado, serra manual, usavam bois ou cavalos para arrastar as toras. Até então não tinha grande problema. Na metade do século passado veio a tecnologia. Caminhões, tratores, máquinas, motosserras. Aí vocês têm uma ideia do que aconteceu. Em pouquíssimos anos, eles praticamente acabaram com todas as nossas araquárias. Hoje a araquara ela é um símbolo do Paraná, só sobrou o símbolo e algumas árvores. Hoje essa árvore é protegida por lei e é proibida derrubá-la. A gente não tem ideia de quantas araquárias nós tínhamos aqui, mas só para vocês terem uma noção, depois da Segunda Guerra Mundial, metade da Europa ela foi reconstruída com as nossas araquárias. Caraca! E aqui temos uma simulação de uma serraria a vapor. O motor a vapor foi a primeira invenção da época, dando início à primeira revolução industrial. Antes disso, as fábricas e as indústrias elas eram artesanais. E aqui temos a cena mais triste da história do Paraná, a Guerra do Contestado. Essa guerra aconteceu devido à construção de uma ferrovia que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul. Não é essa ferrovia de Curitiba a Morretes, é uma outra ferrovia. Quando eles foram construir essa ferrovia, eles contrataram uma companhia norte-americana e como pagamento, eles deram 15 quilômetros de cada lado para a exploração das madeiras, as araquárias, que era o que mais tínhamos aqui. E quando eles foram lá receber este pagamento, nessas terras já haviam poceiros, ou seja, camponeses morando ali de forma ilegal. Eles começaram a resistir, eles não queriam sair e um conflito entre eles começou. O governo, para resolver o problema, mandou o exército. E a guerra também começou. Este boneco com a cruz, ele era o líder dos camponeses, um líder religioso chamado Monge São José Maria. Ele foi morto no primeiro combate que aconteceu ali em Irani, em Santa Catarina. Para resumir, a guerra durou 4 anos, de 1912 a 1916, morreram milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. E no final, o Paraná ele perdeu parte do território para Santa Catarina. O Paraná ele foi colonizado por várias etnias, italianos, alemães, portugueses, entre outros. Naquela época não existiam motores, então os engenhos eles eram movidos por tração animal. Eles usavam bois ou cavalos para fazer a força do engenho. Na época dos escravos, em alguns casos, eles também usavam os escravos para fazer essa força. Para quem não sabe, esse engenho ele era usado para moer cana, para fazer cachaça, melado, açúcar, entre outros derivados da cana. O serviço era braçal, todos tinham que ter um pilão para moagens de grãos como arroz, café, milho. A vaquinha era tirado leite manualmente. E aqui temos o monjolo. Essa engenhoca também era movida a água, também muito usado para moer grãos como milho, para canjica, farinha e também muito usado para moer a erva mate. Quando a produção era pequena, familiar, eles usavam o monjolo. Porém, se era maior, numa escala industrial, eles usavam o engenho movido a roda da água, igual aquele que vocês viram ali na frente. Milhares de casas foram construídas com as nossas araquárias. Eles faziam mais alto assim para embaixo, eles guardarem as coisas como ferramentas, vinhos, entre outras coisas. Mas era um lugar mais fresco, mais arejado, então eles guardavam ali embaixo. Naquela época não existia olaria para fornecer telhas, e se eles encontrassem era muito caro. Então eles lascavam as tabuinhas em forma de telha para fazer a cobertura da casa. A madeira da araquária lasca muito retinha e deixava o trabalho deles bem fácil de se fazer. E do lado de fora ficava a famosa patente, privada, casinha, latrina.
Cada região tinha um nome diferente. Naquela época não existia o papel higiênico, então vocês vão ver o que eles usavam. O sabugo. Sofrido. Se não era o sabugo de milho, era palha de milho, folhas, principalmente a folha da bananeira. Essa era a realidade daquela época. Depois veio a indústria do papel higiênico e melhorou esse produto pra gente. E aqui temos mais um ciclo do Paraná, o do café. O café ele era plantado muito no norte do Paraná e foi um ciclo muito relevante, porém que acabou da noite para o dia. Em 1975, uma geada muito forte. Não é normal ter geada tão forte assim no norte do Paraná, mas às vezes a natureza faz uma ação extraordinária. Uma geada tão forte, mas tão forte, matou todos os cafezais daquela época. Essa geada ela ficou denominada de geada negra. E como o café ele demora de 3 a 5 anos para a sua produção, os produtores não podiam esperar todo este tempo novamente. Então eles resolveram plantar outros grãos, como soja, milho, trigo, que é o que mais predomina hoje na agricultura paranaense. Londrina ela ficou conhecida como a capital mundial do café, hoje não é mais, hoje é Três Pontas em Minas Gerais. E aqui temos o moinho colonial. Como naquela época não existia motores, não existia energia elétrica, a roda da água ela fazia força motriz nos engenhos e nos moinhos. Se não era a roda da água, era por tração animal, o serviço era braçal, artesanal e os meios de transporte também eram por tração animal. Este era o sistema de trabalho e o estilo de vida no tempo da colonização do Paraná. Depois veio toda a tecnologia que temos hoje, com ela veio a energia elétrica, o que melhorou muito a nossa vida. Se não fosse isso, talvez estaríamos trabalhando igual eles. E quem sabe aí usando sabugo de milho até hoje. Um dos fatores que contribuiu muito para toda essa modernidade que temos hoje foi a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Aqui ela está numa escala de 1 por 1.500, ou seja, 1.500 vezes menor do que ela está lá. E aqui ela está no sistema de abrir e fechar, o que não acontece na realidade. O nosso objetivo aqui é mostrar o antes e o depois do fechamento dessa barragem. A Itaipu ela é binacional, ela pertence ao Brasil e ao Paraguai. Quando fecharam a barragem da maior usina hidrelétrica do mundo, na época, hoje não é mais, a China já fez uma bem maior, mas para nós continua sendo a maior em fornecimento de energia, eles também inundaram a maior cachoeira e volumes de água do mundo, as Sete Quedas. A barragem ela fica lá no extremo oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu. Sete Quedas ficava 150 quilômetros acima da barragem, em Guaíra, próximo ao Mato Grosso do Sul. Ela tinha várias cachoeiras, entre as cachoeiras tinham as ilhas, e nas ilhas tinham as passarelas onde os turistas podiam caminhar. Era um dos pontos turísticos mais visitados naquela época. Em 1982, quando foi previsto o fechamento da barragem, a população ficou sabendo que essa maravilha ia desaparecer para sempre. Todos quis ir lá ver pela última vez. Veio ônibus de tudo quanto é lugar. E o que aconteceu? Uma dessas pontes se rompeu com dezenas de pessoas em cima. Morreu naquele dia mais ou menos 30 pessoas. O desastre ele só não foi pior porque ali tinha um pescador chamado João Mandi. Quando a ponte se rompeu, ela ficou pendurada, as pessoas ficam ali agarradas, gritando, chorando, caindo e se afogando. E ele vendo essa cena, ele pulou na correnteza, onde pouquíssimas pessoas do mundo pulariam para salvar o próximo. Mas ele era muito corajoso e bom nadador. Ele pulou e conseguiu salvar 6 pessoas. Ele ficou conhecido como herói das Sete Quedas, ele está vivo até hoje e ainda mora lá em Guaíra. Este rio representa o Rio Paraná, o maior rio do nosso estado, onde está a Maravilha Itaipu, considerada uma das maravilhas do mundo moderno, feita pela mão do homem. Quando o homem fez aquela maravilha, ele destruiu uma maravilha natural que tínhamos aqui. Em contrapartida, temos toda essa potência gerando energia para nós. A Itaipu ainda é responsável de 10 a 12% de toda a energia consumida aqui no Brasil. Vocês já visitaram as cataratas do Iguaçu? Ainda não, mas está na lista. Legal. A gente vai lá, com certeza. Diz que lá é muito bonito, ainda também não visitei. A gente chega lá. Nós chegamos. Mas vocês já viram fotos e vídeos? Com certeza. Para vocês terem uma ideia, as Sete Quedas ela era de 10 a 12 vezes mais volumosa em água do que as cataratas do Iguaçu.
Caraca, gigante. Gigante. Contudo que perdemos essa maravilha, ainda temos uma das 7 maravilhas naturais do mundo, bem aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu. Aquela está numa escala de 1/500, ou seja, 500 vezes menor do que ela está lá. E aqui vocês estão vendo uma visão panorâmica. Este lado representa o lado brasileiro, aquele lado representa o lado argentino. Ao visitar as cataratas, vocês chegarão como se fosse por aqui, descerão barrancas abaixo, onde ali tem passarelas, onde vocês podem ver dezenas de cachoeiras que caem do lado argentino. A maioria cai do lado argentino, porém são vistas de frente pelo lado brasileiro. Aí você desce um degrau, a gente não colocou aqui, mas lá tem uma passarela onde você pode se aproximar à beira do abismo, a Garganta do Diabo, que é onde cai a maior queda da água. O lado da Argentina também tem essas passarelas para quem vai fazer a visita do lado de lá. Agora tem um detalhe que passa desapercebido pelos visitantes das cataratas. Fica aqui do lado brasileiro, mais acima assim do rio, onde não tem cachoeira, próximo a uma cafeteria. Ali tem uma estátua em bronze e em tamanho real de Santos Dumont. Por que ali tem uma estátua de Santos Dumont? Em 1916, quando ele foi visitar as cataratas do Iguaçu, ele ficou maravilhado com tanta beleza em torno das cataratas. Porém, ele ficou sabendo que toda essa beleza já tinha um dono, um colono uruguaio chamado Jesus Valls. Ele ficou muito inconformado com essa notícia, ele chegou ao dono da hospedagem onde ele estava se hospedando e disse: "Posso dizer-lhe, Federico Engel, como pode uma maravilha dessa em torno das cataratas pertencer a uma pessoa só?" Essa foi mais ou menos a frase que ele disse, que está em uma placa ao pé da sua estátua. Ele era um homem muito influente, um homem muito visionário. Ele falou: "Isso não vai ficar assim não, eu vou resolver." Então ele saiu lá de Foz do Iguaçu, ele foi até Curitiba e entrou com um processo de desapropriação das cataratas. E ele conseguiu e ficou conhecido como o padrinho das cataratas. Por isso que ali tem uma estátua de Santos Dumont. Graças ao Santos Dumont, hoje temos no Parque Nacional do Iguaçu um patrimônio da humanidade. O lado brasileiro estava todo desmatado, tinha plantações de laranja e erva mate que pertencia ao colono uruguaio. Hoje já está quase tudo recuperado. Então é isso, pessoal, eu encerro aqui o resumo da História e Geografia do Paraná. Foi um prazer receber vocês aqui, muito obrigada pela atenção de vocês, um ótimo dia para vocês e um ótimo passeio. Muito obrigado. Eu que agradeço. E na entrada do Rio de Geoparque, o Ninja Abelha já tá aí. Aqui elas, ó. E agora bora lá conhecer o Centro Histórico de Morretes. No caminho do Centro Histórico de Morretes, a gente parou para conhecer a Igreja de São Benedito. Bora lá? Bora! Em 1760 foi fundada em Morretes a Irmandade de São Benedito. Entre 1865 e 1895 são construídas a capela e o cemitério. A construção é de alvenaria mista, feita de pedra e tijolo, e foi tombada como Patrimônio Histórico do Paraná em 1985. Tem um coreto aqui também, ó. Aqui a gente tá chegando perto do rio já. E olha que legal essa árvore. Os troncos dela tombaram pra cá. E eles estão meio que apoiando no corrimão aqui do rio, ó. Que legal. Ó, diferente, hein? Bem bonita a passagem que forma. E hoje tá tendo uma feirinha aqui, e é bem legal que tem várias comidas típicas de banana. Então tem cachaça de banana, licor de banana, chips de banana, inclusive aquelas balinhas de banana, que é uma delícia. Tudo bem? É 10 reais essa baixou menor? Isso aqui é 15. É o dobro compensa? Qual compensa mais? Ah, o feito é Antonina, que é o próximo vídeo que vai sair no canal. Aqui, ó. A licor de banana daqui de Morretes mesmo. E a cachaça. Olha essa embalagem que legal, que diferente. Bala de banana de Antonina. Olha essa embalagem, gente, que diferente. Gostei.
Lá de cá tem um armazém do artesanato. Ali tem mais uma lojinha de artesanato. Vamos lá dar uma olhada. Nossa, quanta coisa. Vamos procurar um imã. Vamos ver se a gente acha imã daqui ou não. E aí, você viu se tem algum imã por aqui? Vi. Agora a gente tem que escolher qual que a gente quer. Beleza, vamos escolher então. Mas ó, tem alguns imãs de trem, que é muito famoso o passeio de trem aqui, só que dessa vez a gente não vai fazer. Aí tem os do barreado aqui pra baixo. E qual que a gente vai levar? Esse aqui. Então beleza. Mais um pra coleção. E agora a gente vai atravessar aqui a famosa ponte metálica de Morretes, que foi construída no ano de 1912. E como hoje é o meu aniversário, a gente decidiu comemorar comendo o famoso barreado aqui de Morretes. Bora lá? Bora! Aí, esse aqui é o barreado. Vamos ver como é que prepara ele aqui agora. 1,5 colher de farinha. Agora eu coloco 1 concha e meia de carne de molho. Questo barqueiro. Agora eu vou fazer o pirãozinho dele, ó. Mexe uma meia hora aqui pra ele pelatar a farinha, certo? Cheiroso. Agora você coloca uma bananinha no meio, um arrozinho, aí eu vou ter o gosto, tá? Ah, Tá joia. entendi. E aí, tá bom o barreado? Tá uma delícia. Teve coragem de virar na cabeça, fazer aquela lenda que eles falam? Não, não tive essa coragem. Tem que pôr muita farinha, eu acho, pra dar a liga certa pra fazer isso, né? É, muita farinha e pouco caldo, eu acho. É, senão não dá liga pra virar, não. Aí chegou mais um peixinho aqui, ó. Bananinha frita. Chegou um camarãozinho frito aqui também pra mim. Pena que a Gi não gosta de camarão. Não pode comer camarão, na verdade. Aí aqui tem um molho de camarão, ó. Então olha só, é tudo servido à vontade. Você pode pedir mais de qualquer um dos itens. Aí chegou pra Gi ali um croquete agora de peixe. Como ela não pode comer o camarão, vocês avisam que tem restrição. E eles fazem tudo separado, até a fritura num óleo separado também. Bem legal aí o capricho. Aí pra finalizar, se quiser, tem aqui também batida de maracujá, licor de banana e cachaça de banana. E um cafezinho clássico aqui também. A gente comprou um caldinho de cana aqui, porque hoje tá fazendo 33 graus, tá calor, nossa, tá muito quente. Então vamos repor aqui com caldo de cana com limão. Nossa, se você gosta de caldo de cana, deixa aí nos comentários, porque isso daqui é muito bom. É, foi R$8, meio litro de caldo de cana. É, tá bom. E agora a gente veio conhecer a Igreja Matriz Nossa Senhora do Porto, bora lá? Bora! A igreja atual teve sua construção iniciada em 1812 e foi inaugurada em 1850. Em seu interior encontra-se uma via sacra pintada a óleo, obra do famoso pintor morretense Teodoro de Bona. Ih, tá fechado, não dá pra entrar lá perto. Em frente à igreja está instalado um sino vindo de Portugal com o brasão do Império, fundido no ano de 1854. E aqui do lado da igreja tem a Rua do Comércio do Centro Histórico, que é que a gente vai lá para conhecer.
Ó, tem lojinha de artesanato aqui. Ah, achamos! Aí sim. É, aqui o Marco Zero. Nesse lugar, aos 31 de outubro de 1733, fixou-se o Marco Zero dessa cidade pelos oficiais da Câmara Municipal da Vila de Paranaguá, por ordem do rei Dom João V. Aí, na beira do rio, lugar bem bonito, hein? É bem bonito, lembra Piri lá em Goiás, né? Pirinópolis. Lembra bastante. E é bem legal que na beira do rio tem várias mesinhas, então dá pra você ficar. E tem bastante sombra, porque tem muita árvore, então é bem legal. Bem legal. Do lado de lá tô vendo um lugar ali que mede o nível do rio, ou das cheias também. É, Parece que tá baixo o nível agora. parece. Tá bem bonitinho, mesmo assim. Bem bonito, não, bem legal mesmo. E hoje tá um dia bacana de céu azul, em sua homenagem. É, meu aniversário, né? Galera, então é isso. A gente encerra o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like. Se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.